O livro proibido que quase entrou na Bíblia. E se eu te dissesse que existe um livro que foi lido por milhões de pessoas durante séculos, um livro que estava nas mãos dos primeiros cristãos, que era copiado, estudado, ensinado nas igrejas mais antigas do mundo, e que, por uma decisão tomada por um grupo de homens em uma sala fechada, foi apagado, removido, banido para as sombras da história. Imagine um conselho de líderes religiosos reunidos no século IV depois de Cristo, papéis sobre a mesa, discussões acaloradas e no centro de tudo uma lista que definiria para sempre o que a humanidade poderia ler e o que deveria esquecer. Naquele dia, um livro foi excluído, mas ele não desapareceu. Ele sobreviveu em cavernas, em monastérios escondidos nas montanhas da Etiópia, em manuscritos enterrados no deserto, esperando para serem encontrados. E quando finalmente voltou à luz, ele trouxe perguntas que até hoje ninguém consegue responder com facilidade. De que livro estou falando? Do livro de Enoque, o texto mais misterioso, mais controverso e talvez o mais fascinante de toda a tradição judaico-cristã. Um livro que descreve a queda dos anjos, com detalhes que a Bíblia nunca revelou, que narra uma visita ao céu feita por um homem que, segundo as Escrituras, nunca morreu, que fala de gigantes, de demônios, de segredos cósmicos que foram deliberadamente mantidos longe dos seus olhos. Por quê? Por que um texto tão antigo, tão venerado, tão citado pelos próprios autores bíblicos, foi deixado de fora? Quem decidiu isso? E o que eles não queriam que você soubesse? Essas são as perguntas que vamos responder hoje. Mas te aviso, algumas respostas vão mudar a forma como você enxerga a Bíblia. Outras vão aprofundar sua fé de maneiras que você não esperava. E algumas vão te deixar com ainda mais perguntas do que as que você trouxe. Fique até o final, porque o que está guardado dentro do livro de Enoque não é apenas história antiga, é um espelho apontado para o mundo em que vivemos hoje. E quando você terminar de assistir este vídeo, nunca mais vai olhar para o céu da mesma forma. Bem-vindo ao mistério. Para entender o livro de Enoque, você precisa primeiro entender o homem por trás do nome. E para entender esse homem, você precisa voltar muito além do que a história registrada alcança. Volte antes de Moisés, antes de Abraão, antes do dilúvio. Volte para um tempo em que a humanidade ainda era jovem, quando a distância entre o céu e a terra parecia menor. O livro de Gênesis, no capítulo 5, apresenta uma lista, uma genealogia longa, cheia de nomes e números. Adão viveu 930 anos. Sete viveu 912 anos. Matusalém, 969 anos. É uma lista que a maioria das pessoas lê rapidamente, sem parar para respirar. Mas em meio a essa lista, existe um versículo que quebra o ritmo, um versículo que os estudiosos debatem há séculos. E Enoque andou com Deus, e não apareceu mais porque Deus o tomou. Gênesis 5:24. Apenas isso, nenhuma morte registrada, nenhum funeral, nenhuma sepultura. Enquanto todos os outros patriarcas viveram, envelheceram e morreram, Enoque simplesmente desapareceu. Deus o tomou. Quem era esse homem? Enoque era o sétimo descendente de Adão, segundo a linhagem registrada em Gênesis. Ele viveu 365 anos, um número que muitos estudiosos consideram simbólico. 365, o mesmo número de dias de um ano solar, como se a própria duração de sua vida fosse uma mensagem cifrada. Nas tradições judaicas mais antigas, Enoque não era apenas um patriarca comum. Ele era visto como um escriba celestial, um homem que havia sido levado aos lugares mais altos do universo, que havia visto o trono de Deus, que havia caminhado por entre os anjos e que havia voltado para contar o que viu.
Por volta do século III a.C., na região da Judéia, em um mundo dominado pelo Império Grego de Alexandre, começaram a circular textos atribuídos a este homem. Textos que afirmavam conter as revelações que Enoque havia recebido durante sua jornada celestial. Esses textos se espalharam rapidamente, como fogo em palha seca. O mundo em que esses textos nasceram era um mundo em crise. O povo judeu estava sendo sufocado por influências estrangeiras. A cultura grega avançava sobre tudo, sobre os costumes, sobre a filosofia, sobre a religião. E em meio a esse caos cultural, muitos judeus buscavam respostas, buscavam sinais, buscavam certeza de que Deus ainda estava no controle. Os textos de Enoque chegaram como uma resposta. Eles falavam de anjos caídos, de juízo divino, de um filho do homem que viria para restaurar a justiça. Falavam de um plano cósmico que estava em andamento desde antes da criação do mundo, e as pessoas ouviram. Por mais de 500 anos, o livro de Enoque foi lido, copiado e estudado com profundo respeito. Comunidades judaicas no deserto, como os famosos essênios de Qumran, guardavam cópias desse texto como tesouro sagrado. Quando os manuscritos do Mar Morto foram descobertos em 1947, nas cavernas de Qumran, os pesquisadores ficaram atônitos. Encontraram fragmentos do livro de Enoque em pelo menos 11 manuscritos diferentes. 11. Isso significava que, naquela comunidade, o livro de Enoque era tão importante quanto qualquer outro texto sagrado. Mas não eram apenas os essênios. Os primeiros cristãos também conheciam esse livro. Muito bem. Existe uma carta dentro do próprio Novo Testamento que cita diretamente o livro de Enoque. Não faz alusão, não sugere, cita diretamente. A Epístola de Judas, no versículo 14, diz: "E destes também profetizou Enoque, o sétimo desde Adão, dizendo: Eis que o Senhor vem com milhares dos seus santos." Pense nisso por um momento. Um autor do Novo Testamento, inspirado, cita as palavras de Enoque como profecia. Isso significa que aquelas palavras tinham autoridade suficiente para aparecer nas Escrituras cristãs. E ainda assim, o livro do qual essas palavras vieram foi rejeitado. Como isso é possível? Como um texto citado dentro da própria Bíblia ficou de fora da Bíblia? Essa é apenas uma das contradições fascinantes que cercam o livro de Enoque. E à medida que formos avançando nessa investigação, você vai perceber que as contradições só aumentam. Mas antes de chegarmos ao mistério central, você precisa entender o que está escrito nesse livro. Porque o conteúdo do livro de Enoque não é simples, não é suave, não é confortável. Ele revela coisas sobre os anjos que a Bíblia apenas sugere. Coisas sobre o que aconteceu antes do dilúvio que Gênesis descreve em poucos versículos. E coisas sobre o destino final do universo que vão fazer você respirar fundo. Prepare-se, porque o mistério está prestes a começar de verdade. Abra o livro de Gênesis no capítulo 6. Leia devagar, porque existe algo ali que a maioria das pessoas passa direto. Algo que gerou debates acalorados entre teólogos, historiadores e estudiosos por mais de 2000 anos. E aconteceu que, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Gênesis 6, 1, 2. Filhos de Deus. Quem eram eles? Essa expressão, em hebraico, é Benei Ha-Elohim, e ela é o centro de um dos maiores mistérios de toda a tradição bíblica. Alguns dizem que eram homens da linhagem de Sete, os descendentes piedosos de Adão. Outros dizem que eram reis e governantes poderosos. Mas existe uma terceira interpretação, a mais antiga, a mais perturbadora, e
Para muitos estudiosos, a mais fiel ao texto original. Eram anjos, seres celestiais que desceram à terra, que abandonaram sua posição no plano espiritual, que cruzaram uma fronteira que nunca deveria ter sido cruzada. E o livro de Enoque descreve esse evento com uma riqueza de detalhes que Gênesis simplesmente não tem. Segundo Enoque, 200 anjos se reuniram no topo de uma montanha. O texto os chama de vigilantes, em hebraico, irim. Seres criados para observar, para guardar, para servir. Mas que, em um momento de escolha catastrófica, decidiram desobedecer. Seu líder se chamava Semiasa, e antes de descer, ele fez um pacto com os outros 199, um juramento, para que nenhum recuasse, para que todos mergulhassem juntos no abismo da transgressão. Juremos todos e obriguemo-nos uns aos outros por maldições a não desistirmos deste plano, mas a executá-lo. Livro de Enoque, capítulo 6. Eles desceram na montanha chamada Hermon, um nome que não é estranho à Bíblia. O Monte Hermon aparece diversas vezes nas Escrituras, e em hebraico o nome Hermon vem da raiz Heren, que significa maldição ou destruição. Coincidência ou memória? Os vigilantes se uniram às mulheres humanas, e dessa união nasceram criaturas que o texto descreve de uma forma que arrepia. Gigantes, em hebraico, Nefilim. E as mulheres ficaram grávidas e deram à luz grandes gigantes, cujas alturas eram de 3.000 côvados. Livro de Enoque, capítulo 7. 3.000 côvados é um número claramente simbólico, exagerado para comunicar algo além das palavras. Mas a essência da mensagem é clara. Algo nasceu naquele tempo que não deveria existir. Algo que perturbou a ordem da criação. E os Nefilim trouxeram caos. O livro de Enoque descreve como esses seres devoravam os recursos da humanidade. Como depois, voltaram contra os próprios humanos. E quando já não havia mais nada para consumir, voltaram uns contra os outros. A terra gemeu, o sangue correu e o clamor da humanidade subiu até o céu. Mas os vigilantes trouxeram algo além da violência. Eles trouxeram conhecimento proibido. Um anjo chamado Azazel ensinou aos homens como forjar armas de guerra, como fabricar espadas, escudos, couraças, como transformar o metal em instrumento de morte. Outro ensinou o uso de raízes e plantas para feitiçaria. Outro ensinou encantamentos. Outro ensinou a observação dos astros para fins ocultos. O conhecimento que deveria pertencer apenas às esferas celestiais foi despejado nas mãos de seres que não estavam prontos para ele. E havia muita impiedade na terra. E Azazel ensinou toda a injustiça sobre a terra e revelou os segredos eternos que eram preservados no céu. Livro de Enoque, capítulo 9. Pare aqui por um momento. Respire. Porque o que o livro de Enoque está descrevendo não é apenas uma história de anjos rebeldes. É uma explicação para a corrupção humana. Uma resposta para a pergunta que toda geração já fez. Por que o mundo é tão violento? Por que o ser humano parece sempre inclinado para a destruição? Segundo Enoque, parte da resposta está nesse momento, no Monte Hermon, no pacto dos vigilantes, no conhecimento que foi roubado do céu e entregue a mãos que não deveriam tê-lo. E então veio o dilúvio, não apenas como punição aos humanos, mas como resposta ao clamor da terra inteira, como limpeza de algo que havia contaminado a criação em um nível mais profundo do que qualquer pecado humano poderia. Gênesis descreve o dilúvio em poucos capítulos, mas o livro de Enoque revela o que aconteceu nos bastidores. Os anjos Miguel, Gabriel, Rafael e Saraquiel olharam para a terra e viram o derramamento de sangue. E foram diante de Deus com o clamor da humanidade. E Deus respondeu, ordenou que Rafael acorrentasse Azazel, que o lançasse na escuridão, em um deserto chamado Dudael,
coberto de pedras afiadas, enterrado nas trevas, para esperar o dia do julgamento final. Amarra Azazel pelos pés e pelas mãos e lança-o nas trevas. Faz uma abertura no deserto que está em Dudael e lança-o ali. Livro de Enoque, capítulo 10, Azazel. Esse nome não é estranho para quem conhece o Antigo Testamento. No livro de Levítico, capítulo 16, existe um ritual misterioso. No dia da expiação, o sumo sacerdote escolhia 2 bodes. Um era sacrificado para o Senhor. O outro tinha os pecados do povo colocados sobre sua cabeça e era enviado para o deserto, para Azazel. Durante séculos, os tradutores tentaram explicar esse nome como se fosse apenas uma palavra hebraica comum, mas o livro de Enoque sugere algo diferente. Sugere que Azazel era um ser real, uma entidade, e que o bode expiatório não era apenas um ritual simbólico, era uma devolução, um envio. Isso é perturbador demais para ser coincidência ou é apenas interpretação? Essa é exatamente a pergunta que os estudiosos debatem, e é exatamente o tipo de questionamento que fez com que alguns líderes religiosos decidissem que o livro de Enoque era perigoso demais, complexo demais, para estar nas mãos de todos. Mas existe outro mistério dentro do livro de Enoque, um que vai além dos vigilantes e dos nefilim. Um que aponta diretamente para o coração do Novo Testamento e que faz a pergunta mais ousada de todas. Será que Jesus conhecia o livro de Enoque? Será que ele o citou? Será que parte da sua mensagem só faz sentido completo quando lida à luz desse livro proibido? Essa investigação começa agora. Existe uma expressão que aparece nos 4 evangelhos. Uma expressão que Jesus usou mais do que qualquer outro título, mais do que Filho de Deus, mais do que Messias, mais do que Mestre ou Profeta, Filho do Homem. Ele usou essa expressão mais de 80 vezes. E durante séculos, os teólogos debateram o que ela significava. Era humildade? Era uma referência à sua natureza humana? Era uma alusão ao profeta Daniel? Tudo isso pode ser verdade, mas existe uma fonte que poucos mencionam nos cultos dominicais. Uma fonte que usa essa expressão de uma forma que ilumina tudo. O livro de Enoque. No coração do texto, existe uma seção chamada pelos estudiosos de As Parábolas de Enoque, ou o livro das similitudes. E nessa seção aparece uma figura gloriosa, celestial, pré-existente, que estava com Deus antes da criação do mundo, que será revelada no fim dos tempos, que julgará os reis e os poderosos, que libertará os oprimidos, e o nome dessa figura. E naquele lugar viu o ancião dos dias, e sua cabeça era branca como lã. E com ele havia outro, cujo rosto tinha a aparência de um homem, e seu rosto era cheio de graça, como um dos santos anjos. E perguntei a um dos anjos que ia comigo e me mostrou todas as coisas ocultas acerca daquele filho do homem, quem ele era, de onde vinha e por que ia com o ancião dos dias. Livro de Enoque, capítulo 46. Leia isso de novo. O filho do homem, junto ao ancião dos dias, pré-existente, glorioso, juiz dos reis. Agora abra o livro de Daniel, capítulo 7, versículo 13. Eu estava olhando nas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião dos dias. As imagens são quase idênticas, e Jesus as usou repetidamente. Quando ele disse aos seus discípulos que o Filho do Homem viria nas nuvens com poder e glória, quando ele disse que o Filho do Homem sentaria em um trono de glória e julgaria as nações, quando ele disse que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça, será que ele estava apenas citando Daniel? Ou estava evocando uma tradição mais ampla, uma tradição que seus ouvintes conheciam muito bem, uma tradição que incluía o livro de Enoque? Os estudiosos do Segundo Templo, o período em que Jesus viveu,
sabem que o livro de Enoque era amplamente lido. Era parte do repertório intelectual e espiritual da época. Jesus era um judeu do século I, cresceu em Nazaré, frequentou a sinagoga, conhecia as Escrituras profundamente. Seria impossível que ele não conhecesse o livro de Enoque. E isso abre uma janela fascinante. Porque, se Jesus conhecia esse texto, e se seus discípulos conheciam esse texto, então muitas coisas que lemos no Novo Testamento ganham camadas de significado que simplesmente não aparecem sem esse contexto. Pense no apóstolo Paulo. Na sua carta aos Efésios, ele escreve sobre os príncipes, potestades e dominações no mundo espiritual, sobre guerras nos lugares celestiais, sobre forças das trevas organizadas em hierarquias. De onde vem essa cosmologia? Esse entendimento de que o mundo espiritual tem estrutura, hierarquia, conflito? O livro de Enoque descreve exatamente isso, com detalhes que Paulo parece pressupor que seus leitores já conhecem. Ou pense no apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 4. Porque Deus não poupou os anjos que pecaram, mas precipitando-os no inferno, os entregou a correntes de trevas, guardados para o juízo. Anjos que pecaram, acorrentados nas trevas, guardados para o juízo. Isso é exatamente o que o livro de Enoque descreve sobre os vigilantes. Pedro não está inventando uma teologia nova. Ele está referenciando uma tradição que seu público conhecia. E então, a Judas, a carta mais curta do Novo Testamento. Apenas 25 versículos. Mas dentro desses 25 versículos, existem duas referências diretas a textos que não estão na Bíblia. Uma é ao livro de Enoque, a outra é a um texto chamado Assunção de Moisés. Judas cita Enoque como profeta, usa suas palavras como autoridade, como escritura, e destes também profetizou Enoque, o sétimo desde Adão, dizendo: Eis que o Senhor vem com suas santas miríades para fazer julgamento contra todos e para condenar todos os ímpios. Judas 1:14 e 15. Essa citação não está em Gênesis, não está nos Salmos, não está nos Profetas, está no livro de Enoque. Capítulo 1, versículo 9. Palavra por palavra. Então a pergunta que não quer calar é esta: se um autor inspirado do Novo Testamento citou o livro de Enoque como profecia, como esse livro ficou de fora do cânon bíblico? A resposta está em um processo longo, complexo e profundamente humano. O processo de formação do cânon. Por séculos, não existia uma lista oficial de livros sagrados. Existiam textos que circulavam, eram lidos, eram debatidos. Alguns eram amplamente aceitos. Outros eram questionados, outros eram rejeitados por algumas comunidades e aceitos por outras. No lado judaico, o processo de definição do cânon hebraico foi concluído por volta do século I, depois de Cristo. E o livro de Enoque ficou de fora. Por quê? Algumas tradições rabínicas dizem que o texto era muito especulativo, muito apocalíptico, muito cheio de angelologia elaborada. Em um momento em que o judaísmo precisava se reorganizar após a destruição do templo em 70 d.C., textos que falavam de anjos, gigantes e segredos celestiais foram considerados inconvenientes. No lado cristão, o processo foi ainda mais longo. Diferentes comunidades tinham diferentes listas. Alguns pais da igreja amavam o livro de Enoque. Tertuliano, no século II, o defendeu com paixão. Argumentou que sua antiguidade o tornava mais confiável, não menos, que os anjos que desceram para se unir às mulheres podiam muito bem ter trazido consigo os escritos de Enoque. Orígenes o conhecia e o citava. Ireneu de Lyon fazia referências à sua cosmologia. Clemente de Alexandria o usava em seus ensinamentos, mas outros foram mais cautelosos.
Jerônimo, o tradutor da Vulgata, a Bíblia em latim que dominaria o Ocidente por mais de 1000 anos, expressou dúvidas sobre sua autenticidade. Agostinho de Hipona o questionou. E à medida que a Igreja foi se institucionalizando, à medida que os concílios foram se reunindo para definir o que era ortodoxo e o que era herético, o livro de Enoque foi sendo empurrado para as margens, até desaparecer quase completamente do Ocidente cristão. Quase. Porque em um lugar do mundo, esse livro nunca foi esquecido. Nas montanhas da Etiópia, existe uma das igrejas cristãs mais antigas da terra, a Igreja Ortodoxa Etíope Teuarredo, uma comunidade cristã que remonta ao século IV, que preservou tradições que o resto do mundo perdeu e que, até hoje, considera o livro de Enoque parte do seu cânon sagrado. Para os cristãos etíopes, o livro de Enoque não é apócrifo, não é suspeito, não é proibido. É escritura, é lido nas igrejas, é ensinado às crianças. E foi graças a eles que o mundo ocidental redescobriu esse texto. Em 1773, um explorador escocês chamado James Bruce viajou pela Etiópia e voltou para a Europa com algo extraordinário. 3 manuscritos completos do livro de Enoque em Ge'ez, a língua litúrgica etíope. O mundo acadêmico ficou em choque. Um livro citado no Novo Testamento, um livro que havia desaparecido da Europa por mais de 1000 anos, estava ali, intacto, preservado nas mãos de cristãos africanos que nunca o abandonaram. E em 1821, o estudioso Richard Lawrence publicou a primeira tradução em inglês. Pela primeira vez em séculos, qualquer pessoa no Ocidente podia ler as palavras de Enoque. E o que encontraram dentro desse livro mudou para sempre o debate sobre as origens do cristianismo, sobre a formação da Bíblia e sobre o que foi deliberadamente deixado de fora. Mas a história não termina aí, porque em 1947, nas cavernas de Qumran, às margens do Mar Morto, algo aconteceu que confirmou o que poucos ousavam dizer em voz alta. Um pastor beduíno jogou uma pedra em uma caverna e ouviu o som de cerâmica quebrando. Dentro daquela caverna estavam jarros, e dentro dos jarros estavam pergaminhos com quase 2000 anos de idade, preservados pelo clima seco do deserto da Judéia. Entre os manuscritos do Mar Morto estavam fragmentos do livro de Enoque, em aramaico, a língua que Jesus falava. Isso significava que o texto existia em hebraico ou aramaico muito antes do que qualquer pessoa havia imaginado. Que não era uma invenção tardia, que não era uma fantasia medieval. Era antigo, profundamente antigo, e estava nas mãos de pessoas que viveram na mesma época que Jesus, que talvez habitassem a mesma região, que respiraram o mesmo ar. O livro de Enoque não era uma curiosidade marginal. Era parte do DNA espiritual do mundo em que o cristianismo nasceu. E então a pergunta se torna ainda mais urgente, ainda mais inevitável. Se esse livro era tão central, tão influente, tão citado, por que foi banido? O que há dentro dele que incomodava tanto? Talvez a resposta não esteja apenas no passado, talvez esteja no presente. Talvez o que Enoque escreveu sobre o fim dos tempos esteja acontecendo agora. Vamos sair por um momento do mundo antigo. Vamos deixar as cavernas de Qumran. Vamos deixar os manuscritos etíopes. Vamos deixar os concílios do século IV. E vamos olhar para o mundo em que você acorda todos os dias. Porque existe algo perturbador acontecendo, algo que estudiosos, teólogos e até cientistas começaram a notar. Uma estranha ressonância entre o que Enoque descreveu há mais de 2000 anos e o mundo do século XXI. Comecemos pelo mais óbvio. O livro de Enoque fala de um tempo em que o conhecimento proibido seria espalhado pela humanidade. Um tempo em que segredos que deveriam permanecer ocultos seriam revelados.
em que a tecnologia avançaria além da capacidade moral do ser humano de controlá-la. Azazel ensinou aos homens como forjar armas, como transformar o metal em instrumento de destruição, e o resultado foi caos, guerra, derramamento de sangue sem fim. Olhe para o século XX, 2 conflitos mundiais, armas nucleares, câmaras de gás, bombas que apagaram cidades inteiras em segundos. A humanidade recebeu conhecimento que suas mãos não estavam prontas para segurar. E o resultado foi exatamente o que Enoque descreveu. Isso é apenas metáfora, ou é algo mais? Hoje, vivemos em um momento em que a tecnologia avança mais rápido do que nossa ética consegue acompanhar. Inteligência artificial que pode criar rostos, vozes, realidades inteiras que nunca existiram. Engenharia genética que promete redesenhar a vida humana. Armas autônomas que podem decidir matar sem intervenção humana. Conhecimento poderoso nas mãos de seres que ainda não resolveram seus problemas mais básicos, que ainda brigam por terra, por petróleo, por poder. O livro de Enoque diria que já vimos esse filme antes, mas existe algo ainda mais específico. Algo que estudiosos bíblicos começaram a discutir com crescente seriedade. O livro de Enoque descreve os Nefilim, os filhos dos vigilantes, como seres que corromperam a ordem natural da criação, que misturaram o que não deveria ser misturado, que cruzaram fronteiras biológicas que existiam por uma razão. Hoje, pela primeira vez na história humana, temos a capacidade técnica de fazer exatamente isso. A edição genética com tecnologia CRISPR permite que cientistas alterem o código do DNA com precisão cirúrgica. Em 2018, um cientista chinês chamado He Jiankui anunciou que havia criado os primeiros bebês geneticamente modificados do mundo. 2 meninas, cujo DNA havia sido alterado antes do nascimento. O mundo reagiu com horror, com debate ético urgente, com perguntas que não tinham respostas prontas. Onde está a linha entre cura e criação, entre medicina e manipulação, entre ciência e transgressão? Enoque fez essas perguntas há mais de 2000 anos, em uma linguagem diferente, com imagens diferentes, mas as perguntas eram as mesmas. E existe uma camada ainda mais profunda nessa conexão. O livro de Enoque descreve um mundo que chegou a um ponto de saturação moral. Um ponto em que a violência, a corrupção e a injustiça haviam penetrado tão fundo na estrutura da sociedade que o clamor da terra chegou ao céu. E agora, eis que as almas dos que morreram clamam e se queixam até os portões do céu, e seu gemido sobe e não pode cessar por causa da iniquidade que é cometida na terra. Livro de Enoque, capítulo 9. Feche os olhos por um momento e ouça o mundo ao seu redor. Guerras que não terminam, crianças que morrem de fome em um planeta que produz comida suficiente para alimentar a todos. Oceanos sufocando em plástico, florestas desaparecendo, pessoas desaparecendo. O clamor não chegou ao ponto de saturação, mas o livro de Enoque não é apenas um documento de lamentação. Ele é, fundamentalmente, um livro de esperança, porque ao lado da descrição do caos existe uma promessa de que o Filho do Homem virá, que os poderosos serão derrubados de seus tronos, que os oprimidos serão levantados, que haverá um acerto de contas cósmico. Naquele dia, os reis poderosos serão destruídos e entregues nas mãos dos justos e santos. Livro de Enoque, capítulo 38. Para os primeiros cristãos, essa linguagem era familiar. Era a mesma linguagem de Jesus no Sermão da Montanha. Era a mesma linguagem de Maria no Magnificat. Derrubou os poderosos dos seus tronos e exaltou os humildes. O livro de Enoque e o Novo Testamento bebem da mesma fonte, falam a mesma língua, compartilham a mesma visão de um mundo que será restaurado. E existe um detalhe:
fascinante que poucos percebem. No livro de Enoque, existe uma descrição do julgamento final dos vigilantes. Os anjos que transgrediram serão confrontados com o resultado de suas ações. Serão responsabilizados. Não haverá fuga. Não haverá desculpa. Vós tendes estado no céu, mas todos os segredos não vos foram ainda revelados. Vós conhecieis os mistérios reprováveis, e esses, na dureza do vosso coração, revelastes às mulheres. Livro de Enoque, capítulo 16. Na dureza do vosso coração. Essa frase ecoa ao longo de toda a tradição bíblica. Jesus usou exatamente essa expressão quando os fariseus o questionaram sobre o divórcio. Por causa da dureza do vosso coração, a mesma frase, a mesma raiz espiritual. Mas talvez a conexão mais poderosa entre o livro de Enoque e o mundo de hoje não esteja nas profecias de destruição, não esteja nas visões de julgamento, esteja em uma pergunta simples, uma pergunta que Enoque faz a si mesmo durante sua jornada celestial. Uma pergunta que todo ser humano já fez ao olhar para o céu estrelado em uma noite escura. Por que estou aqui? O que é este lugar? Existe alguém que se importa com o que acontece neste pequeno planeta perdido no universo? E a resposta que Enoque recebe é a mesma resposta que percorre toda a Escritura. Da Gênesis ao Apocalipse. Sim, existe alguém que vê, que ouve, que registra cada grito de dor, cada ato de injustiça, cada momento de bondade silenciosa. O universo não é indiferente, e é com essa certeza que chegamos ao momento mais esperado desta jornada. Porque depois de tudo que exploramos, depois dos vigilantes e dos nefilim, depois dos concílios e das decisões humanas, depois das cavernas de Qumran e das montanhas da Etiópia, chegou o momento de responder à pergunta central. Por que o livro de Enoque foi realmente excluído da Bíblia? E a resposta vai surpreender você. Porque não é simples, não é conspiração, não é supressão maliciosa de verdades proibidas. É algo mais humano, mais complexo e, de certa forma, mais perturbador do que qualquer teoria conspiratória poderia ser. Existe uma palavra que os estudiosos usam para descrever o processo de formação da Bíblia. Uma palavra técnica, fria, acadêmica, mas que esconde dentro dela uma das histórias mais humanas, mais dramáticas e mais importantes da civilização ocidental. Canonização, do grego kanon, que significa régua, medida, padrão. Canonizar um texto significa declará-lo autoritativo, sagrado, normativo para a fé e a prática de uma comunidade. E o processo pelo qual a Bíblia foi canonizada não foi uma decisão tomada por Deus em uma tarde de domingo. Foi um processo humano, lento, disputado, cheio de tensões, políticas, teologias conflitantes e personalidades fortes. E entender esse processo é entender por que o livro de Enoque ficou de fora. Vamos começar pelo lado judaico. Por volta do século I depois de Cristo, após a destruição do Templo de Jerusalém pelo Império Romano em 70 depois de Cristo, o judaísmo entrou em uma crise existencial profunda. O templo era o centro de tudo, do culto, da identidade, da presença de Deus entre o povo, e estava em ruínas. Os líderes judeus precisavam reconstruir, precisavam definir o que era essencial, o que sobreviveria, o que transmitiria a fé às próximas gerações sem o templo, sem os sacerdotes, sem os sacrifícios. E em meio a esse esforço de reconstrução, um grupo de rabinos se reuniu em uma cidade chamada Yavne, por volta do ano 90 d.C., e começaram o trabalho de definir quais textos eram verdadeiramente sagrados. Os critérios eram práticos. O texto estava escrito em hebraico ou aramaico. Era consistente com a Torá. Era de origem claramente israelita. O livro de Enoque apresentava problemas em várias dessas frentes. Sua data de composição era disputada. Seu
Conteúdo cheio de angelologia elaborada, viagens celestiais e cosmologia complexa era visto por muitos rabinos com desconfiança. Havia também uma questão política. Os textos apocalípticos, aqueles que falavam de anjos, de fim dos tempos, de julgamento cósmico, haviam se tornado terreno fértil para movimentos messiânicos. Movimentos que desafiavam a autoridade rabínica. Movimentos que, nas décadas anteriores, haviam contribuído para a catastrófica guerra contra Roma. Em um momento de sobrevivência, os rabinos preferiram textos que construíam comunidade, que regulavam a vida cotidiana, que transmitiam tradição, e não textos que faziam as pessoas olhar para o céu esperando anjos e catástrofes cósmicas. O livro de Enoque ficou de fora, não por conspiração, por sobrevivência. Mas e o lado cristão? Aqui a história é ainda mais complexa, porque os primeiros cristãos não tinham um cânon fixo, tinham uma coleção viva de textos, cartas, evangelhos, apocalipses, textos de sabedoria. E muitos desses textos circulavam com diferentes níveis de autoridade em diferentes comunidades. O processo cristão de canonização durou séculos e foi moldado por crises. A primeira grande crise veio de um homem chamado Marcião de Sinope. Por volta do ano 140 d.C., Marcião propôs algo radical, que o Deus do Antigo Testamento era um Deus inferior, cruel, distinto do Deus de amor revelado por Jesus, e que os cristãos deveriam rejeitar completamente as escrituras judaicas. A Igreja respondeu com vigor, afirmou a unidade entre os dois testamentos e começou, pela primeira vez, a pensar seriamente em uma lista oficial de textos autorizados. A segunda crise foi a proliferação de textos gnósticos, grupos que se diziam cristãos, mas que ensinavam cosmologias radicalmente diferentes, que usavam textos como o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe, o livro secreto de João, para construir uma teologia que a igreja majoritária considerava perigosa. E nesse contexto, definir o cânon era mais do que teologia. Era política, era identidade, era sobrevivência institucional. O livro de Enoque ficou preso no meio desse fogo cruzado. Por um lado, era amado por muitos cristãos, citado pelos apóstolos, venerado nas comunidades mais antigas. Por outro lado, seu conteúdo era potencialmente problemático. A angelologia elaborada podia alimentar as especulações gnósticas. A narrativa dos vigilantes podia ser interpretada de formas que desafiavam a doutrina da criação. A figura do Filho do Homem em Enoque era tão poderosa que criava questões cristológicas complexas. E havia outro problema, um problema de autoria. Ninguém acreditava, no final do dia, que o texto havia sido escrito pelo Enoque do Gênesis. Era claramente uma composição posterior. Um texto pseudo-epigráfico, escrito sob o nome de um personagem antigo para lhe conferir autoridade. Essa prática era comum na antiguidade. Não era necessariamente desonesta, era uma forma literária aceita. Mas para os líderes da igreja que estavam construindo um cânon baseado em autenticidade apostólica, um texto que assumidamente não havia sido escrito por quem dizia ser, apresentava dificuldades. E assim, lentamente, o livro de Enoque foi sendo marginalizado, tolerado por alguns, questionado por muitos, rejeitado por outros, até que, no século IV, quando a igreja finalmente começou a produzir listas mais definitivas do cânon, Enoque estava fora. Mas aqui está a revelação que poucos estão preparados para ouvir. A exclusão do livro de Enoque não significa que ele é falso, não significa que é demoníaco, não significa que deve ser ignorado, significa que é humano. O cânon bíblico foi formado por seres humanos, homens sábios, dedicados, profundamente comprometidos com sua fé, mas humanos.
sujeitos às pressões de seu tempo, às limitações de seu contexto, às disputas de sua época. E isso não diminui a Bíblia, não enfraquece a fé. Na verdade, para muitos teólogos, isso a aprofunda, porque significa que Deus trabalhou através da história humana, através de decisões imperfeitas, através de processos messy e complicados, para preservar o que precisava ser preservado. E talvez tenha preservado o livro de Enoque também, nas montanhas da Etiópia, nas cavernas do deserto, para que chegasse até nós exatamente quando precisávamos dele. Mas existe uma última dimensão dessa revelação, uma que toca algo muito mais pessoal. O livro de Enoque termina com uma cena extraordinária. Enoque, depois de todas as suas visões celestiais, depois de ter visto os segredos do universo, recebe uma instrução: volte para a terra, escreva tudo o que viu e deixe para os seus filhos, para as gerações que virão, para um tempo futuro em que essas palavras serão necessárias. Não para esta geração escrevo, mas para uma geração distante que virá. Livro de Enoque, capítulo 1. Leia isso de novo. Não para esta geração, para uma geração distante. Será que estamos vivendo nessa geração? Será que o ressurgimento do interesse pelo livro de Enoque, em um momento em que o mundo enfrenta exatamente os tipos de crises que ele descreve, não é coincidência? Essa pergunta não tem resposta fácil, mas é uma pergunta que merece ser feita, com seriedade, com humildade, com abertura. E é exatamente com essa abertura que chegamos ao fim desta jornada. Porque depois de tudo que exploramos, depois dos vigilantes e dos nefilim, depois dos concílios e das cavernas, depois das montanhas da Etiópia e das margens do Mar Morto, chegou o momento da pergunta final, a que ficará com você depois que este vídeo terminar, a que talvez mude a forma como você lê a Bíblia, a que talvez mude a forma como você olha para o mundo. Existe um momento no livro de Enoque que ninguém esquece depois de ler. Um momento silencioso, quase íntimo, em meio a todas as visões de anjos e gigantes e julgamentos cósmicos. Enoque está diante do trono de Deus. Ele viu o universo inteiro, viu os segredos das estrelas, viu os depósitos do vento e da neve, viu os anjos que nunca dormem, viu o destino dos justos e dos ímpios, e então ele olha para baixo, para a terra pequena e distante, para os seres humanos que lutam, que sofrem, que amam, que erram, e chora, não de tristeza apenas, mas de algo que não tem nome simples, uma mistura de dor e maravilha, de conhecer demais e ainda assim entender tão pouco. Esse momento me parece o mais verdadeiro de todo o texto, porque é o momento mais humano, independente de onde você está na sua fé hoje. Independente de você acreditar que o livro de Enoque é inspirado ou apócrifo, ou simplesmente literatura antiga fascinante, esse momento ressoa, porque todos nós já estivemos ali, olhando para o mundo de uma perspectiva mais alta, vendo a distância entre o que as coisas são e o que deveriam ser, e sentindo aquela mistura impossível de dor e esperança. Isso é o que as grandes escrituras fazem. Não importa se estão dentro ou fora de um cânon oficial, elas nos encontram onde estamos e nos fazem sentir menos sozinhos no mistério. Então, o que fazer com o livro de Enoque primeiro? Leia-o, não como substituto da Bíblia, não como texto sagrado que foi injustamente suprimido por forças sombrias, mas como o que ele é. Um documento extraordinário, uma janela para o mundo espiritual e intelectual do qual o cristianismo emergiu, uma voz antiga que ainda tem coisas importantes a dizer. Segundo, use-o como lente, porque quando você lê o Novo Testamento com o livro de Enoque em mente, coisas que pareciam obscuras se tornam claras, conexões que você nunca havia percebido emergem da página.
E a riqueza da tradição bíblica se aprofunda de formas que nenhuma aula dominical convencional jamais te mostrou. Terceiro, mantenha a humildade, porque a história da formação do cânon nos ensina algo essencial. Nos ensina que seres humanos tomaram decisões sérias, bem intencionadas, mas humanas, e que Deus é maior do que qualquer lista, maior do que qualquer concílio, maior do que qualquer decisão que homens tomaram em salas fechadas há 16 séculos. A verdade não desaparece porque foi excluída de uma lista. Ela sobrevive em cavernas, em montanhas, em monastérios esquecidos, em corações que recusam esquecer. E agora chegamos à pergunta final. A que Enoque faz a cada geração que se aproxima do seu texto com olhos abertos? Não é uma pergunta sobre anjos ou gigantes. Não é uma pergunta sobre cânon ou apócrifos. Não é uma pergunta sobre conspirações ou textos proibidos. É uma pergunta muito mais simples e muito mais difícil. Se você soubesse que estava sendo observado, se você soubesse que cada ato de injustiça é registrado, que cada grito de dor é ouvido, que cada momento de bondade silenciosa é visto, viveria diferente? Enoque andou com Deus, em um mundo que havia esquecido como fazer isso, em uma geração que havia escolhido o caminho da violência e da corrupção. Ele andou diferente e Deus o tomou. A Bíblia não nos diz para onde ele foi, não nos diz o que ele viu depois, não nos diz se ele voltará, mas nos diz uma coisa simples, poderosa, que atravessa 6.000 anos de história humana sem perder um grama de peso. É possível andar com Deus, mesmo em uma geração que escolheu não fazê-lo. O livro de Enoque pode ter ficado fora da Bíblia, mas essa verdade está em cada página das Escrituras, em cada profeta que se levantou contra a corrente, em cada mártir que escolheu a fidelidade em vez da sobrevivência, em cada homem e mulher que em silêncio, sem público, sem reconhecimento, escolheu andar diferente. O sétimo, desde Adão, caminhou até desaparecer no horizonte do eterno e deixou para trás palavras que 2.000 anos de silêncio não conseguiram apagar. Não para esta geração escrevo, mas para uma geração distante que virá. Essa geração somos nós. E a pergunta que Enoque nos faz agora, através do véu do tempo, não é sobre anjos ou gigantes, não é sobre cânon ou história. É sobre você. Como você vai andar?